Boa tarde a todos. Me chamo William dos Santos Pane e hoje apresentarei um trabalho intitulado Soluções fracas para uma equação de placa com o operador P de x laplaciano. Essa pesquisa foi feita em colaboração com o professor Jorge Ferreira, João Paulo Andrade e Sebastião Martins Siqueira Cordeiro, entre a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal do Pará. A nossa exposição está organizada da seguinte maneira: inicialmente faremos uma breve introdução sobre o nosso tema e os nossos objetivos, definiremos a equação de placa com o P de x laplaciano, demonstraremos a existência de soluções fracas para a referida equação e, finalmente, apresentaremos as conclusões, as recomendações para trabalhos futuros e as nossas principais referências. As EDPs com expoente variável são relativamente novas na literatura e, inicialmente, elas foram iniciadas por matemáticos russos. Existem inúmeras aplicações dessas equações, tanto na área matemática quanto na física. Podemos citar, por exemplo, aplicações em fluxo de fluidos eletroreológicos ou termorreológico. Também existem aplicações em elasticidade não linear, restauração e processamento de imagem, equações de vigas não lineares, equações de placa e equações de onda. Neste trabalho, nós demonstramos a existência de soluções fracas para uma equação de placa de quarta ordem não linear que possui dissipação forte e perturbação de ordem inferior do tipo P de x laplaciano, considerando um domínio limitado. A demonstração da existência de soluções fracas é feita através do método de Faedo-Galerque, junto com resultados clássicos de análise funcional, espaços de Lebesgue e Sobolev com expoentes variáveis. A nossa equação, que foi estudada nesse trabalho, é definida por P, que é um problema hiperbólico com um termo envolvendo expoente variável de quarta ordem menos um termo de dissipação forte igual a zero em Q de T, onde Q de T pode ser visto como sendo um cilindro, onde a base desse cilindro é o meu domínio ômega, que está no Rn, possui fronteira suave, e a altura do cilindro Q de T é o intervalo 0T. As condições de fronteira nesse cilindro são nulas, tanto para a solução quanto para o laplaciano dessa solução. Além disso, iremos designar por o zero de x e o 1 de x a solução e a derivada dessa solução, respectivamente, no tempo t igual a zero. A grande dificuldade em trabalhar com esse tipo de problema está no termo envolvendo expoente variável, que requer um estudo minucioso de análise funcional. Então, para que consigamos demonstrar a existência de soluções fracas, iremos fazer algumas suposições sobre as funções do nosso problema. A primeira suposição é que a minha função de expoente variável ela satisfaz a desigualdade 1 para todo elemento do fecho do meu domínio, ou seja, essa função P, a nossa função de expoente variável, ela é log-Holder contínua e o ínfimo e o supremo da função de expoente variável estão limitados entre 1 e n sobre 2, onde n é a dimensão de ômega. A segunda suposição é que a minha condição inicial no tempo t igual a zero para a solução do meu problema, ela pertence a dois espaços de Sobolev com expoentes variável e a condição U1 ela está no espaço de Lebesgue de ordem 2. Se nós tivermos uma função u que satisfaz simultaneamente as condições 3 e 4 para essa função e a derivada dela em relação ao tempo, e, além disso, para toda função φ, a equação 5 é satisfeita, então essa função mu é uma solução fraca para o nosso problema em questão. Nós, inicialmente, definiremos a base Vn, que é uma base onde a gente está buscando as nossas soluções. Essa base é constituída de elementos que são infinitamente diferenciáveis e possuem suporte compacto. O método de Faedo-Galerque, ele propõe que nós busquemos soluções da forma da equação 7, onde as funções eta, que dependem do tempo, serão determinadas por um sistema de EDOs que exibiremos a seguir, e as funções ômega, que dependem da posição, são as nossas funções da base Vn.
Essa sequência de soluções tem que satisfazer o problema aproximado dado pela equação 8, que foi obtido integrando o nosso problema original sobre ômega e aplicando a fórmula de Green. Se nós substituirmos a equação 7 em 8 e, sem perda de generalidade, tomarmos v como sendo uma função da base, o nosso problema aproximado ele passa a assumir a forma 9 e, por questões de simplificação, nós definimos a projeção Pn dada pela equação 11, de modo que nós conseguimos obter, então, um sistema de EDOs de segunda ordem não linear na variável t dado pela equação 12. Nesse sistema, podemos perceber que a primeira coluna é composta apenas de derivadas segundas da função eta, a segunda coluna é composta apenas de projeção, e após a igualdade temos apenas zero. Então, podemos reescrever esse sistema 12 de uma maneira mais compacta, dado pela equação 13, que é um problema de Cauchy, onde cada elemento desse sistema é um vetor coluna. Para que nós consigamos resolver o sistema de EDOs de segunda ordem, nós fazemos uma mudança de variável dada pelas equações 14, 15 e 16, e com isso nós obtemos um sistema equivalente dado pela equação 17. Utilizando resultados clássicos de análise funcional, compondo o nosso sistema de primeira ordem com Y, aplicando o produto terno e utilizando a desigualdade de Young, lema de Gromhall e outros resultados importantes, nós conseguimos uma limitação dada pela equação 18. Se nós definirmos Mn e Γn por 19 e 20, então poderemos aplicar o teorema de Peano no nosso intervalo 0t, de modo que para cada subintervalo dentro desse intervalo 0t, existe uma solução C2. Portanto, nós obtemos uma solução eta n de t, dado pela equação 21, que varre todo o intervalo 0t, ou seja, até o momento nós demonstramos que o nosso problema possui soluções fracas locais. O próximo passo é estendermos essas soluções para que elas sejam globais. Se considerarmos as hipóteses 1 e 2, então o nosso problema existirá uma solução fraca global. Sua demonstração é feita baseada no lema de Lyons para expoentes variáveis e utilizando algumas desigualdades clássicas de análise funcional, nós conseguiremos demonstrar que essas 4 convergências são satisfeitas e quando nós aplicamos o limite em n, quando n vai para infinito, nós demonstramos que U é a solução no sentido da nossa definição 1, ou seja, é uma solução fraca global. Portanto, nesse trabalho, nós demonstramos a existência de solução fraca para uma equação de placa de quarta ordem não linear que possui dissipação forte e uma perturbação de ordem inferior do tipo P de x laplaciano em um domínio limitado. Essa demonstração foi feita através do método de Faedo-Galerki junto a resultados clássicos de análise funcional, espaços de Lebesgue e Sobolev com expoentes variáveis. Como recomendações para trabalhos futuros, podemos estudar o nosso problema em um domínio não limitado ou com fronteira móvel. Além disso, podemos estudar desigualdades variacionais para o problema sem o termo dissipativo forte. Pretendemos também verificar se existe apenas uma única solução para o nosso problema e como se comporta assintoticamente essa solução. Planejamos também implementar numericamente e computacionalmente o nosso problema através do método de elementos finitos e das diferenças finitas, respectivamente na parte espacial e parte temporal. Faremos suposições na função de expoente variável, considerando ela igual a 2, e utilizaremos o software Fênix para implementar um caso particular do nosso problema, que é dado pela equação 23. Futuramente, evoluiremos a função de expoente variável de modo que ela satisfaça as hipóteses 1 e 2 do nosso problema original. Essas são as nossas principais referências. As referências 1, 2 e 6 são trabalhos que se destacam na literatura de expoente variável do professor Antosevski, Jorge Ferreira e do Messaoudi, e as referências 3, 4 e 5 são referências de análise funcional com espaços de Lebesgue e Sobolev com expoentes variáveis. Eu agradeço a oportunidade
e até logo!